Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos do Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Desde já convido você a conhecer este canal, clicar no sininho, dar seu like, comentar os vídeos e me ajudar a divulgar este canal de luz. Chegamos ao capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Haverá Falsos Cristos e Falsos Profetas. Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido você a estar estudando, lendo também seu Evangelho com muito amor e muito carinho, para que possamos assim, juntos, estarmos refletindo sobre este lindo modelo de consolo deixado para cada um de nós, certo? Primeira mensagem: reconhece-se a árvore pelo fruto. E nos diz aqui o item número 1 desta mensagem. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros e não se colhem cachos de uva das sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as coisas más do seu coração. E o mal tira as coisas más do tesouro do seu coração, desculpe. Porque a boca fala do que está cheio o coração. São Lucas capítulo 6, versículo 33, 43, 44 e 45. Item 2. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós, cobertos de peles de ovelhas e que por dentro são lobos rapaces. Vós os conheceis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore não pode produzir maus frutos. Uma árvore boa, não pode produzir maus frutos. E uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la, pois, pelos seus frutos. Então, aqui, a espiritualidade vem nos trazer esta mensagem que nos diz que nós podemos, examinando as qualidades, examinando as obras realizadas, então, por cada um, saber se aquela pessoa, saber se aquele espírito, ele já está numa condição boa, numa condição de estar realizando ou desejando realmente fazer o bem. Pelas palavras, muitas vezes nós nos enganamos, mas através das atitudes observadas, nós podemos ver se a intenção realmente era de fazer o bem ou de fazer o mal. Então, observemos todas as questões, observemos tudo aquilo que é realizado, tudo aquilo que chega até nós e aquilo que nós vemos, né? E não simplesmente aceitar o que nos é colocado de qualquer maneira e de qualquer modo. Observemos muito bem as coisas antes de tomarmos ao pé da letra como se fosse puramente verdade. Item seguinte: missão dos profetas. E nos diz então o item número 4. Atribui-se vulgarmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecias e predições se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, pois, ser profeta sem fazer predições. Essa ideia era dos judeus ao tempo de Jesus. Por isso, quando foi conduzido diante do grande sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos, estando reunidos, escarraram-lhe no rosto, bateram-lhe com socos e lhe deram bofetadas, dizendo: Cristo profetiza para nós e diz: quem é que te bateu? Entretanto, ocorreu que,
profetas tiveram presciência do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens. Esses fatos, tendo se cumprido, o dom de predizer o futuro foi encarado como um dos atributos da qualidade de profeta. Então, muitas vezes nós vemos como que esses fatos trazidos pela espiritualidade, eles não vêm em vão. Quando isto acontece, eles vêm com um significado, com um sentido sério sobre algo que realmente precisa que seja trazido até nós, que nós precisamos ter ciência disto para que venha nos ajudar, e não simplesmente por diversão, como quem quer ganhar na loteria. Então, é um fato, é uma situação muito séria, que requer muito cuidado, é uma responsabilidade muito grande e que exige também que se tenha muito respeito com isto e que se reflita muito bem daquilo que chega até a pessoa, vai fazer vai causar alguma coisa boa, vai trazer uma boa consequência, traz um benefício para muitas pessoas, ou é algo simplesmente isolado que vai ajudar uma única pessoa com uma suposta intenção boa. Então nós temos que ver muito bem essas questões. Mensagem seguinte: prodígios dos falsos profetas. Item 5. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar para seduzir os próprios escolhidos. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais fora das leis da natureza. As leis da natureza, sendo obra unicamente de Deus, ele pode, sem dúvida, derrogá-las, se isso lhe apraz. Mas o simples bom senso diz que não pode ter dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e ainda menos o direito de desfazer o que ele fez. Jesus não pode ter consagrado um tal princípio, se, pois, segundo o sentido que se dá a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios que os próprios eleitos sejam por ele enganados. Disso resultaria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus e não provam nada, uma vez que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. É preciso, pois, procurar um sentido mais racional para essas palavras. E no final, na última frase desta mensagem, nós temos a seguinte descrição: o verdadeiro profeta se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais. Então, nós podemos ver que o único Espírito perfeito que esteve entre nós aqui na Terra foi Jesus, o único Espírito puro, como nos relatam os Espíritos, os bons Espíritos, em O Livro dos Espíritos. Então, que nós saibamos distinguir, observar muito bem aquilo que chega até nós, aquilo que é movido por orgulho, aquilo que é movido por vaidade, ambição, por orgulho, que é carregado de vícios, sobre aquilo que está sendo trazido até nós, sobre que revelações que chegam, que revelações que nos são trazidas. Nós precisamos muito bem observar todas essas questões. Não podemos simplesmente sermos cegos, guiados por cegos, e nos permitirmos sermos enganados de qualquer maneira, sem raciocinar o que chega até nós e sem medir tudo pelo crivo da razão, como diria Kardec.
Ou como nos diria o espírito Erasto em O Livro dos Médiuns: é preferível recusar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Mensagem seguinte, então: não acrediteis em todos os espíritos. E aqui a espiritualidade nos diz, na primeira frase, no item 7: os fenômenos espíritas, longe de dar crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, como alguns exageram em dizê-lo, vêm, ao contrário, dar-lhe um golpe, um último golpe. Frase seguinte: não pensais ao espiritismo milagres, nem prodígios, por quanto declara ele formalmente que não os produz. Como a física, a química, a astronomia, a geologia vieram revelar as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corporal e do mundo espiritual, e que, como suas primogênitas da ciência, não são menos leis naturais, em dando a explicação de uma certa ordem de fenômenos incompreendidos até hoje. Destrói o que restava ainda no domínio do maravilhoso. E no início do parágrafo seguinte, diz a espiritualidade: o espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas e orgulhosos pseudo-sábios que, da terra, passaram para a erraticidade e se adornam com nomes veneráveis para procurar graças à máscara com a qual se cobrem, recomendar ideias, frequentemente as mais bizarras e as mais absurdas. Antes que as revelações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam sua noção de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. Então, assim como aqui na Terra, muitas pessoas, infelizmente, se encontram ainda numa situação muito imperfeita, deixando que seja exaltado o vício, o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Também na espiritualidade isto acontece, porque nós não modificamos, simplesmente desencarnamos e nos tornamos santos, muito pelo contrário. E nós vamos ser, na erraticidade, na espiritualidade, o que nós somos agora. Portanto, nós não mudamos da noite para o dia por termos desencarnado. Pelo contrário, aquilo que nós cultivamos aqui, estaremos indo em direção a esta mesma situação na espiritualidade. Portanto, muitos que aqui gostam de mentir, de enganar, trapacear, porque alimentam isto e se afinizam com essas questões, estarão realizando isto após o desencarne. E quando ele se refere, não acrediteis em todos os espíritos, é porque muitos desejam estarem enganando, se divertem com isto, alimentam essas questões e alimentam a vontade daqueles que também desejam enganar. E alguns não desejam enganar, mas por não buscarem um estudo sério, acabam sendo enganados pela sua, vamos dizer assim, falta de busca de um estudo aprofundado, de um conhecimento maior e necessário sobre as coisas. Item seguinte: os falsos profetas. E nos diz então a espiritualidade no começo deste item: se vos disserem o Cristo está aqui, não vades, mas ao contrário, ponde-vos em guarda, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vedes as flores da figueira, que começam a embraquecer, não vedes seus brotos numerosos, esperando a época da floração. E o Cristo não vos disse: reconhece-se uma árvore pelo seu fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má, mas se são doces e salutares, dizeis: nada de puro pode sair de um tronco mau. E no terceiro parágrafo nos diz a espiritualidade: mas desconfiai das palavras hipócritas,
Desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas roupas. Desconfiai daqueles que pretendem ter um monopólio, um único monopólio da verdade. Nós podemos ver através dessas questões que, infelizmente, muitos dos nossos irmãos, por se encontrarem ainda num grau de imperfeição muito grande, muitos enganam-se a si mesmos e, ao enganarem a si mesmos, tentam enganar outros ou fazem isso sem maldade, mas fazem e se passam por outros. Precisamos, com isto, atentar para o fato de que nós não podemos acreditar em tudo que diante de nós chega. Não podemos agir simplesmente sem buscar ver se diante dos fatos trazidos para nós realmente existe uma vivência por parte de quem nos traz isto. Porque palavras bonitas são muito fáceis de serem pronunciadas, mas viver as verdades é um fato muito diferente e extremamente importante. Mensagem seguinte, então. Caracteres do verdadeiro profeta. Item número 9. Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como neste, elabora-se uma transformação da humanidade. Porque então uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se coloca como reformadores e como messias? É contra estes impositores que é preciso se manter em guarda, e é dever de todo homem honesto desmascará-los. Perguntei sem dúvida como pode-se reconhecer, como se pode reconhecê-los, desculpe, eis os seus sinais. E aqui no terceiro item, no terceiro parágrafo, nos diz: isto posto, concluí que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar a sua missão pela superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda esta consequência: se ele está, por seu caráter, suas virtudes, sua inteligência, abaixo do papel que se atribui ou do personagem sob o nome no qual se abriga. Não é senão um estrião de baixa categoria que não sabe mesmo copiar um modelo. E a espiritualidade nos diz, então, no outro parágrafo: uma outra consideração é que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus se ignora a si mesmo. Eles cumprem aquilo para o que foram chamados pela força do seu gênio, secundados pela força oculta que os inspira e os dirige, com o seu desconhecimento, mas sem propósito premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, enquanto que os falsos se colocam eles mesmos como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo é orgulhoso e cheio de si mesmo. Fala alto e, como todos os mentirosos, parece sempre temer não ser acreditado. E no último, então, diz a espiritualidade. No último parágrafo: desconfiai, pois, dos falsos profetas, sobretudo num tempo de renovação, porque muitos impostores seguirão os enviados de Deus. Eles se proporcionam uma vaidosa satisfação na terra, mas uma terrível justiça os espera, pois disso estar certos. Podeis disso estar certos. Erasto, Paris, 1862. Então nós podemos ver, através dessa questão, que aqueles que realmente chegam, reencarnam, chegam a esta terra com realmente uma missão séria de auxiliar a espiritualidade no desenvolvimento, no progresso do planeta, no progresso de uma nação, de uma sociedade. Eles não estufam o peito, vamos dizer assim, dizendo: olha, estou aqui, sou escolhida, eu carrego uma missão muito grande, eu vim aqui para melhorar o planeta, melhorar este lugar. Não.
eles agem e reagem com muito amor, com muito carinho, sem tentarem chamar a atenção sobre si mesmos. Chama atenção às suas obras e eles não tentam e não buscam se promover, chamar a atenção sobre si mesmos. Pelo contrário, eles são reconhecidos por suas atitudes, por sua vida, e não pelo que eles tentam, pela vaidade, se colocar na frente dos holofotes. Mensagem seguinte, penúltima mensagem deste capítulo. Os falsos profetas da erraticidade. E nos diz aqui a espiritualidade. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também e em maior número entre os espíritos, orgulhosos que sob falsa aparência de amor e de caridade semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos que fazem os médiuns aceitarem, e para melhor fascinarem aqueles que querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, ornam-se sem escrúpulo de nomes que os homens não pronunciam senão com respeito. Então, neste item, a espiritualidade vem nos avisar que, se entre os encarnados já existem pessoas que se dizem ser o que não são, que falam o que não vivem, muito mais entre aqueles espíritos que estão desencarnados, pois que nós, enquanto aqui estamos, enquanto encarnados, só podemos desviar de suas vibrações, elevando a nossa através da oração do amor, da nossa reforma íntima, da nossa mudança de postura, e assim envolvê-los e despertá-los para a verdade e para a realidade dos atos que estão tendo. Mas na medida em que sintonizamos com eles, nos tornamos cegos guiados por cegos, certo? E a última mensagem deste capítulo, que diz Jeremias e os falsos profetas. Então, aqui diz a espiritualidade, no terceiro parágrafo: as palavras do profeta escutai os sábios conselhos do apóstolo São João, quando diz: não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentei se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis há também os que se comprazem no logro quando encontram ocasião. Esses, enganados são, bem entendido, os médiuns que não tomam bastante precaução. Aí está, sem contradita, um dos maiores escolhos contra o qual muitos vêm bater, sobretudo quando são novatos no espiritismo. É para eles uma prova da qual não podem triunfar senão por uma grande prudência. Aprendei, pois, antes de todas as coisas, a distinguir os bons e os maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos falsos profetas. Vós, Espírito Protetor, Carla Ru, 1861. Então aqui a espiritualidade mais uma vez nos chama a atenção à necessidade do estudo, à necessidade da compreensão, de um raciocínio, de levarmos a sério de forma contínua este estudo e de observarmos as coisas. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, como diria Jesus. Não podemos simplesmente tomar tudo como verdade. Precisamos realmente observarmos se aquilo que chega até nós faz sentido, se aquilo que chega até nós trará um benefício, mas que não seja exclusivamente pessoal, individual e egoísta, mas que seja realmente algo que irá trazer um benefício para todos, certo? Então este foi o estudo do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Na próxima semana, nós estaremos estudando o capítulo 22, não separeis o que Deus juntou. Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar. Lembrando, 23 de fevereiro de 2023, um ano de Amigos de Nosso Lar. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.